Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou muito grato em pregar a palavra de Deus a todos os irmãos e oro a Deus para que o Espírito Santo entre no coração de cada um de vós, para que tenha um bom entendimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu o doutor e médico Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Foi fraco, hein? Glória a Deus. Amém. Lucas 13, 3. E a palavra de Deus é esta: eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Irmãos, antes, o tema da mensagem, na verdade, o tema do culto é arrependimento. O tema que eu vou pregar é o vivendo o arrependimento santo na vida do cristão. E para entrarmos nesse tema do arrependimento, nós devemos ter em consideração alguns versículos anteriores a este, para que os irmãos entendam o contexto do versículo. E eu quero que vocês deixem a sua Bíblia aberta nesse versículo, pois eu quero que vocês entendam melhor o que vou pregar. Abrem no versículo 1 e esteja atento à mensagem de Deus. Está escrito: naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Voltando mais à parte do tema do culto, o que eu quero trazer para os irmãos é como viver este arrependimento santo, pois existem muitos arrependimentos que não são verdadeiros, existem muitos arrependimentos que são falsos e não são bíblicos para a glória de Deus. E eu pergunto a todos os irmãos, se nós vivemos esse santo arrependimento em nossas mentes, em nossos corações e em nossas vidas todos os dias. A praga que há em nosso coração está acordada em nós todos os dias. Portanto, nós devemos nos arrepender de nossos pecados o dia inteiro. Então, vejamos o versículo 1, a qual eu já li. Eu quero fazer uma breve explicação dele. O versículo 1 fala de uma história. Alguns homens foram até Jesus e lhe contaram uma história. Eles falaram de alguns galileus que haviam morrido, haviam sido mortos por causa de Pilatos, e o sangue deles haviam sido misturado com os seus sacrifícios. E para que os irmãos entendam o que eu estou falando, eu vou trazer alguns comentários que algumas pessoas fizeram na época. O próprio Joséfo pensava que Pilatos matou alguns samaritanos, pois eles estavam em tumultos pelo Monte Gerizim. Essa história contada na Bíblia, a Bíblia não conta de uma maneira detalhada, não é contada de uma maneira com muitos detalhes. Aqui ela é contada de uma maneira breve. Apenas vemos algum início dessa história. Alguns também pensam que os galileus aqui citados são da facção de Judas o Gaulonita, também chamado de Judas da Galileia, na qual está em Atos capítulo 5, versículo 37. Mas o que eu observo aqui é que Pilatos misturou o sangue dos galileus com o sangue dos seus sacrifícios. E vemos aqui duas hipóteses para isso.
Primeiramente, para o melhor entendimento desse texto é que talvez Pilatos poderia ter mandado soldados para matar alguns galileus nos seus próprios sacrifícios e ter misturado os sacrifícios dos galileus com o sacrifício dos próprios galileus. Ou seja, misturar os sacrificadores, o sangue dos sacrificadores com o sangue do sacrifício. Ou talvez Pilatos poderia ter mandado os próprios soldados também para pegar o sangue dos galileus e ter misturado com o sangue do sacrifício do pátio do templo. Essas são duas observações que eu quero que os irmãos entendam, pois vai fazer com que a explicação do arrependimento seja muito importante. E a resposta de Cristo para essa afirmação que alguns lhe falaram foi, Cristo apoiou essa história com uma outra história. Veja no versículo 4: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Ou seja, os homens que falaram para Jesus uma história e Jesus apoia com uma outra história. Ele falou da torre de Siloé, que havia caído e havia matado 18 pessoas. E em todas essas histórias na qual vimos, nos falam muito de uma morte repentina. Os galileus que foram mortos violentamente e de uma forma tão rápida, morte repentina. Aquelas 18 pessoas que foram mortas pela torre de Siloé foi por uma morte repentina. E é uma história muito trágica. E nós recebemos informações sobre muitas mortes todos os dias. São histórias como essas que nos fazem pensar e refletir muitas coisas. Eu trago 3 observações, 3 reflexões para hoje. Primeiro, sobre a morte repentina, nós não podemos prever ela. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá hoje, ou daqui 1 hora, ou daqui 1 minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, pois para nós não foi dado nenhum poder para o dia de amanhã, senão a Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipotente, tem todo o poder. E Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então, as histórias falam de uma morte repentina, uma morte que pode acontecer a qualquer um de nós. Todos passam, ou melhor, todos podem passar por algo desse tipo. Se você vê o Jornal do Brasil, você verá muitas mortes que aconteceram repentinamente. Mortes rápidas, que aconteceram como uma bala em alta velocidade. Então não sabemos o dia de amanhã. Portanto, é nosso dever estar preparado com Cristo. É nosso dever estar preparado com o Senhor. É nosso dever andar segundo os mandamentos bíblicos. É nosso dever, então, ler a palavra de Deus e orar e viver numa vida santa todos os dias. É por isso que Cristo diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Uma segunda coisa que vejo é que a morte repentina, é uma morte rápida. O ser humano não é tão rápido quanto uma bala disparada que voa em alta velocidade para atingir alguém. Assim, portanto, nós não somos tão rápidos quanto a morte repentina para tirar vidas. A morte repentina vem de uma forma rápida, meu irmão. Vem de uma forma tão rápida que não teremos tempo de nos arrepender.
Não teremos sequer um segundo de pensarmos em tudo aquilo que fizemos e nos arrepender de nossos pecados. Cristo quer que nos arrependemos todos os dias. Aleluia. Cristo quer que entramos na glória dele todos os dias. Aleluia. E é necessário um arrependimento. Glória a Deus. Não sabemos o dia de amanhã. E a morte repentina é rápida, é de uma forma rápida e violenta. Uma terceira coisa que vejo é que os ímpios, os que não se arrependeram, não terão tempo algum de se arrependerem. As pessoas que passam pela morte repentina, se forem ímpios, não terão sequer um segundo, um minuto, uma hora de se arrepender, pois será tão rápido, que os levará. E através dessas histórias, Cristo nos traz um convite ao arrependimento. Através dessas duas histórias, Cristo é oportuno em falar do arrependimento. Então, meus irmãos, o tema da mensagem é um arrependimento santo. Eu vou trazer lições práticas para a vida cristã, de como ter um arrependimento em sua vida e na minha vida. Meus irmãos, eu quero primeiro falar que o arrependimento é como um remédio espiritual. Devemos tomar ele todos os dias, pois ele tem alguns ingredientes. Eu digo 4 ingredientes principais que terá no arrependimento. Se algum deles faltar, considere como um arrependimento falso e não verdadeiro. Primeiramente, devemos notar o que é arrependimento. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, pela qual o pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. O pecador, em seu íntimo, ele é humilhado, massacrado, ele tem uma pressão enorme sobre ele. No seu íntimo, o pecador fica sem saída, sem caminho, pois Cristo estará vendo e olhando os olhos fixamente para mim e para você. Não terá chance, não terá escolha. Você deve se arrepender. Eu devo me arrepender, pois todos, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. E esta é a verdade do texto bíblico. É isso que ele fala. E assim como nós somos humilhados em nosso íntimo, porém somos transformados no nosso exterior. Somos transformados de uma maneira tal que nós não queremos mais o mundo, não queremos mais as coisas do mundo, queremos apenas a Cristo. Olhamos para Cristo, vemos a Cristo como nosso guia para a redenção. Então, os 4 ingredientes do arrependimento primeiro, percepção do pecado. Nós devemos ter uma vida que nós olhamos para os nossos pecados todos os dias. A primeira parte do remédio de Cristo são olhos abertos, como está escrito em Atos 26, 18. No arrependimento do filho pródigo, vemos que ele caiu em si, como está em Lucas 15, 17. O próprio Salomão considerou isso como a primeira coisa no arrependimento. O próprio Salomão considerou a convicção do pecado como a primeira parte do arrependimento, como está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 47, quando ele diz, caírem em si. Então a convicção do pecado é algo essencial no arrependimento. Os olhos foram feitos tanto para ver, quanto para chorar. Portanto, antes de lamentar pelo seu pecado, primeiramente, olhe para ele. Antes de chorar pelo seu pecado, esteja atento nele. Olhe para ele. Antes de lamentar e chorar, e vir as lágrimas nos olhos por seu pecado, você tem que primeiramente olhá-lo. Você tem que vê-lo. Portanto, a primeira parte é a convicção de pecado. Se uma pessoa não tiver convicção do seu pecado, ela será uma pessoa totalmente ignorante e dirá no seu próprio coração, eu sou uma pessoa boa. E não é.
Pois aquelas pessoas que olham para o seu pecado, veem a miséria que há no seu coração. A pessoa que olha para o seu pecado, vê a praga no seu coração e diz para si mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Essa é a palavra de Deus. A pessoa que tem convicção de pecado, ela não vê uma bondade no seu coração, ela vê uma miséria, um lixo no seu próprio coração. Então a convicção de pecado é a primeira coisa. Quando nós iremos orar no nosso quarto pela manhã, diremos: ó Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, meu coração é rebelde, minha alma só quer o mundo, quer mais do mundo, mas tira isso de mim. E veja que a convicção de pecado é dada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem dá a nós a nossa convicção do nosso pecado. O Espírito Santo é quem dá a nós. Portanto, uma lição prática: ore ao Espírito de Deus para que te dê convicção do seu pecado. Ore até que você tenha convicção do pecado. Ore até que você tenha uma enorme vontade de assim mesmo se humilhar a Cristo, se humilhar à vontade de Deus, pois essa é a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, convicção de pecado é você olhar para dentro do seu coração. Antes de um pecador vir a Cristo, primeiramente ele deve vir a si mesmo. Antes de um pecador entrar no reino de Deus, ele tem que entrar em si mesmo e ver a praga do seu coração. Pois se você olhar para o seu coração, você não verá bondade, meu irmão. Se for alguma bondade, terá um mínimo. Mas se você ver o seu coração, terá tanto pecado que você se entristecerá. Então vai vir a tristeza pelo pecado. A tristeza, uma tristeza santa, porque muitos podem ficar tristes pelo seu pecado. Tristes no rosto, nos olhos, mas não tristes de coração. A percepção do pecado, então, é a primeira coisa. Nós não devemos falar mal dos outros, pois nós já somos piores do que eles. A nossa percepção do pecado quando vejo o mundo de hoje, a nossa percepção do pecado é tão pequena. Muitos se engrandecem a si mesmo. Mas o que Cristo diz, se eu não me engano, é Isaías quem fala que nós somos como o trapo da imundícia. É o próprio Isaías. A convicção do pecado é a primeira coisa. Muitos veem erro nos outros, mas quando é para ver o erro no seu coração, são ignorantes. Muitos veem erro nos outros, veem erro naquilo, mas não vê o próprio erro no seu coração. Como então faremos com isso? A convicção do pecado. Oraremos para o Espírito Santo de Deus nos dar essa convicção do nosso pecado todos os dias, pois todos os dias o pecado jaz à porta, como diz em Gênesis Deus diz para Caim: o pecado jaz à porta e cabe a ti vencê-lo. Então, o que devo fazer é ter convicção do meu pecado. Ver como eu próprio sou um miserável pecador. Muitos estão se engrandecendo demais, enquanto Cristo só vê aquela cena e diz para eles: cadê a convicção? Cadê aquela imagem de si mesmo como o próprio pecador? Paulo nos vai dizer em Romanos capítulo 1: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo é olhar para si mesmo e ver que não precisa do mundo, a imundícia do mundo. Não, eu preciso de Cristo. Quando você olha para si mesmo, você vê a sua imundícia, e isso torna Cristo precioso. Pois quanto mais sujo, quanto mais vil eu sou,
mais precioso é Cristo para mim. Quanto mais pecador eu sou, mais eu preciso de Cristo. Quanto mais arrependido eu estou, quanto mais vejo a praga que há em meu coração, quanto mais vejo o erro que está em meu coração, mais eu vejo a Cristo. Muitos que não veem o erro em si mesmo, veem erro nos outros, veem erro em tudo, menos em si. Então a primeira coisa é a convicção do pecado. Depois de você sentir uma grande convicção do seu pecado, você sentirá a tristeza por ele. Você dirá como o salmista em Salmos capítulo 38, versículo 18: suporto tristeza por causa do meu pecado. Veja que isso é uma tristeza vinda de Deus, e não uma tristeza no rosto, mas no coração. O segundo ingrediente para o arrependimento é a confissão do pecado. Quando a tristeza é um sentimento tão forte que ela tem expressões que são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Então, quando olho para o meu pecado e vejo quão vil eu sou, eu vejo, ou melhor, eu sou obrigado a confessar os meus pecados. Quando nós temos o nosso devocional pela manhã, à tarde ou à noite, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Pai, quão miserável eu sou. Você já está confessando o seu pecado. Quão miserável eu sou, quão mal eu fui. Eu não te obedeci quando o Senhor me chamou para orar, pois isso é um pecado. Eu não fui para a igreja como o Senhor pediu para eu ir. Eu não li a Bíblia. Eu estava tão fixado no mundo que eu não vi a Cristo. Quando você tem uma convicção do seu pecado, meu irmão, você abraça o seu Criador. Você abraça e Ele te abraçará também. E você chorará. Se eu não me engano, Isaías, não lembro o texto, mas a Bíblia nos vai dizer que olharão para quem traspassaram e chorarão. Confessarão os seus pecados. Quando olho para o meu Senhor, quando olho para os meus pecados, eu confesso e digo: Pai, tem misericórdia de mim. Como diz o cobrador de impostos, orando para Deus, ele diz: Pai, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Então vem a confissão do seu pecado. E veja que a confissão vai colocar em seu coração uma autoacusação. Entenda, 2 Samuel capítulo 24, versículo 17, nos vai dizer: eu é que pequei, fui eu é que pequei. Então, meu irmão, antes de julgar os outros, falar mal dos outros, e melhor, nem é para fazer isso, julgue-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Satanás irá te julgar falando: olha, você fez isso, você fez aquilo outro, mas em seu coração você vai responder: olha, eu já me julguei, eu já falei para Cristo que eu sou um pecador, eu já falei para Cristo que eu sou um miserável. Confesse os seus pecados. E eu quero que vocês tenham essa experiência agora. Lembre-se de todo esse dia que se passou. Lembra de tudo. Confesse os seus erros. Confesse os seus pecados. Não apenas vocês, mas também eu. Lembre-se de tudo que se passou. E faça uma oração ao Senhor Jesus Cristo: Pai, perdoa-me. Eu pequei nisso, pequei naquilo. Pois, vou fazer a mesma pergunta que a Ana fez. Quem pecou hoje? Levante a mão. Todos pecaram, sendo em palavras, em atitudes ou em pensamentos. Quantos pensamentos o ser humano não tem por dia? Quantas palavras você fala por dia?
Quantas atitudes você teve por dia e nenhuma delas foi um pecado para Cristo? Confesse os seus pecados. A terceira coisa do arrependimento é o ódio pelo pecado. O verdadeiro cristão odeia o seu pecado e tem nojo dele. O verdadeiro cristão, quando olha para o seu pecado, além de sentir tristeza, tem ódio por ele. Uma pessoa enferma que tem ódio da sua doença, ela não vai querer ficar perto dela. Pelo contrário, ela vai se afastar da doença. Assim é nós com o nosso pecado. Quando a gente comete os nossos pecados, a gente não vai querer se aproximar dele. A gente deve se afastar do pecado. Quando temos o ódio do pecado, nós vemos o pecado como tão vil, algo tão ruim, que Cristo é tão santo, se torna tão santo, tão poderoso. Nos dá um prazer de estar na casa de Deus, pois nós dizemos em nosso coração: ó Deus, somos tão miseráveis, dá-nos a tua glória, nos abraça com a tua glória, dê-nos a tua presença maravilhosa, pois somos tão pecadores, Senhor, que nós precisamos de ti para tudo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Cristo se torna tão precioso. Eu já falei tanto do pecado que agora eu vou falar de Cristo. Cristo se torna tão precioso para nós. Quando vamos para o quarto, fechamos a porta, como diz Mateus capítulo 6, dobramos o nosso joelho, sentimos aquela presença e dizemos: meu Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Aleluia. E o Senhor se torna tão precioso. Eu vou dizer isso em um único poema, um poema puritano, que eu gostei muito e fala muito da vida cristã. Ele nos vai dizer, perdão que eu estou tentando lembrar dele aqui. Ele nos vai dizer: certa vez em minha vida senti-me como um Asaf, observei a riqueza dos ímpios e como dela nunca tive, pensei que fosse um desastre. Minha juventude eu dediquei ao Senhor, mas quando me casei, esse pensamento mudou. Eu queria dar ao mundo à minha família tudo o que precisassem, e percebi que não era possível sem que para o mundo trabalhasse. E fui deixando a obra de lado com a desculpa de estudar, pois eu estava muito preocupado e queria muito enricar. Mas os dias se passavam e pude observar que um vazio em meu coração começou a raiar. A frustração e a frieza vinham me visitar, e com o passar do tempo eu via minha fé esfriar. Mas eu estava decidido, precisava estudar, pois era o meu objetivo nesse mundo prosperar. Deixei de pregar, deixei de louvar, até a palavra de Deus deixei de meditar, e senti a minha carne com meu espírito militar. Ela estava tão fortificada que o meu espírito veio a recuar. Salomão já tinha dito que a alma farta pisa favos de mel, e como a minha alma estava faminta, era doce para mim o fel. E por um pequeno momento do sucesso eu pude provar, mas dentro da minha casa comecei a fracassar. Andando pelas ruas, todos puderam notar que eu não era o mesmo homem. Era como se algo viesse a me faltar. Sim, Cristo estava me faltando, pois a minha fome por riquezas estava me matando, e eu sabia que o mundo e suas belezas para o inferno estavam me levando. Quando algo inusitado aconteceu dentro do meu coração, eu pensei que eu era digno da ira de Deus. Comecei a sentir que Deus queria me matar. Eu tinha até medo de dormir e no outro dia não acordar. Eu tinha medo de sair e de não voltar. E comecei a refletir que onde eu estava não era o meu lugar. Certo dia, comigo um acidente ocorreu, mas eu fiquei bem, nada grave aconteceu.
quando contei a um amigo tudo o que se passou, mesmo ele sendo ímpio, para mim falou: Deus tem algo com a sua vida, meu querido amigo, pois nesse acidente era para você ter morrido. Aquilo ardeu em meu coração, me isolei para chorar. E como Asaf falei, olhando para os ímpios, quase vinha desviar. Por mais que o homem possua toda a riqueza do mundo e dela venha desfrutar, existe um lugar no coração do homem que só Deus pode ocupar. O homem pode viver uma vida inteira de riqueza na terra, sem de nada ter falta. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder sua alma? O único minuto no inferno pode fazer o homem esquecer de uma vida inteira de riqueza na terra. Disso você pode crer. O que Deus preparou para o seu povo, ninguém pode explicar. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nenhuma boca pode pronunciar. Paulo foi ao terceiro céu, e o que ele viu lá não tem como expressar. E mesmo que ele pudesse falar, não teríamos capacidades de imaginar. Falar da eternidade em Cristo Jesus é como explicar a um homem cego de nascença como é a luz. Então, quando olho ao meu redor e começo a refletir, vejo que não vale a pena viver por coisas daqui, pois tudo aqui é passageiro, brevemente vai passar, diferentemente do reino de Deus, que é eterno e sempre será. Então, meu Deus, para a tua vontade eu quero me entregar, seguir para a eternidade em Cristo Jesus e com o Senhor sempre estar. Pois quanto mais do céu em minha vida almejar, Deus, menos dessa terra irei cobiçar. Assim como o teu servo Jonathan Edwards disse: grava a eternidade na minha visão. Eu também te digo, Deus, pois onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. O Senhor sabe, Deus querido, que o mundo jaz no maligno, e eu sei que o príncipe desse século é o meu pior inimigo. Mas eu não vou temer, pois eu sei que estás comigo. E sei que nesse mundo eu sou um peregrino, e mesmo que eu venha sentir ou sofrer o sofrimento mais profundo, eu em ti vou crer, pois o Senhor venceu o mundo. Hoje fico maravilhado com as suas palavras e espero em ti, e sei que na casa do meu Pai há muitas moradas. E para completar essa citação, posso dizer agora que as riquezas deste mundo são uma escória ao comparar-se com as da glória. Bendito seja Deus. O poema citado nos faz uma grande referência da miséria que há neste mundo e da miséria que há no nosso coração. Isso nos faz tornar a Cristo precioso, pois quanto mais do céu em minha vida almejar, menos deste mundo, Deus, irei cobiçar. É isso. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo a miséria que há em mim, eu sinto tristeza que há em mim, eu torno a Cristo precioso demais. O quarto componente e último é o converter-se do pecado. Esse é um chamado para abandonar o pecado. Pois eu olho para ele, sinto tristeza por ele, confesso ele, odeio ele e depois eu abandono ele. É um chamado que Cristo nos dá para abandonar os nossos pecados. E Cristo está com as portas escancaradas para você pedir a Ele: Pai, me perdoa, eu não faço mais. Cristo está com as portas escancaradas, pois quando este mundo, irmãos, acabar, não terá mais chance, não terá mais tempo de se arrepender dos pecados. Pois assim Cristo nos vai dizer: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Então, quando eu abandono o meu pecado, entra a paz no meu coração. A paz de Cristo, que excede todo entendimento. Aleluia. Então, eu venho para me arrepender dos meus pecados. Eu venho a Cristo para abandonar os meus pecados. E o interessante
é que o abandono do pecado tem que ser todos os dias. Repito, irmão, todos os dias eu devo me arrepender. Muitas vezes eu ouço por aí, vai se converter, irmão. A conversão deve ser feita todos os dias em nós, sendo ímpio ou sendo cristão. É o dia inteiro pensando nele, falando dele. Então eu abandono o meu pecado. É como um lutador que o seu objetivo é matar o seu inimigo, e ele espanca até matá-lo. Essa é a nossa luta espiritual. Nós devemos abandonar os nossos pecados todos os dias. E para uma conclusão geral, nós temos o primeiro componente, que é a percepção do pecado. O segundo componente é a confissão do pecado. O terceiro componente é o ódio pelo pecado. E o quarto componente é o converter-se do pecado. E, irmãos, antes de tudo isso, de tudo que eu falei, ore e medite na palavra de Deus. Pois o Espírito Santo, é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai trazer o arrependimento no coração do ímpio e do cristão. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.